2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O texto da palavra de Deus diz assim: pregue a palavra, esteja ou insta em algumas versões, preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Toda a paciência e doutrina. E o primeiro princípio que eu quero já deixar para o seu coração hoje é justamente aí, o primeiro imperativo: pregue a palavra. Pregue a palavra. Está aqui o primeiro imperativo. E por que pregar a palavra, pastor André? Por que pregar a palavra? Porque a razão primária da existência da igreja é a pregação da palavra. É a pregação da palavra. É o evangelho propriamente dito. É a incumbência que Deus deixou para a igreja. Aqui, como já dissemos, é a nossa missão. Aqui está a nossa missão, a nossa incumbência. Por que pregar a palavra, pastor André? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Por isso que nós devemos pregar a palavra. Porque ela é viva e eficaz. Ela alegra o nosso coração diante de uma crise como essa. Essa palavra, ela divide tudo quando estamos vivendo em pecado. Essa palavra conforta quando relacionamentos são rompidos. E por que ela faz isso? Porque ela é viva e eficaz. Ela não é uma palavra vã. Por isso, a palavra pode transformar e libertar o homem pecador. Não existem conceitos, modismos, fórmulas, rituais litúrgicos ou meramente religiosos que poderão efetuar a mudança na sua vida ou na vida de qualquer outra pessoa, se não ser a palavra de Deus. Por isso, nós temos que pregar a palavra. Por isso, nós temos que pregar a palavra. Mas antes disso, nós temos que viver a palavra. Quem pode ler o versículo 1 anterior? Lê para mim de 2 Timóteo, capítulo 4. Lê o versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Por causa desse julgamento, meu irmão. É por causa desse julgamento. Depois dessa sentença, ele chega e manda o imperativo. Por quê? Por que isso? Porque há uma grande incumbência e responsabilidade para a igreja. Você não mandaria um qualquer te representar lá fora. Você não mandaria, sendo um humano pecador. Você imagina um Deus santo que agora dá uma incumbência para egoístas, maledicentes, que vivem na imoralidade sexual, com os olhos que não deveriam colocar em coisas, mãos pesadas. Vocês estão percebendo a grande responsabilidade que temos? E muitas vezes, com essas mãos manchadas, com esses olhos manchados, com esses ouvidos manchados, nós estamos aqui, com essa palavra. Ao mesmo tempo, deveríamos viver a graça, ao mesmo tempo, clamar por misericórdia. Clamar por misericórdia. Diante disso, e da perspectiva do apóstolo Paulo, a Bíblia, ela é a palavra divinamente inspirada por Deus. Nós devemos pregar essa palavra
Porque essa palavra, ela é divinamente inspirada por Deus. É a palavra que o apóstolo Paulo disse um pouco antes a Timóteo. Disse um pouco antes a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, onde ele diz assim: essa palavra, Timóteo, que é divinamente inspirada, ela é útil. Ela é útil para o ensino, repreensão, correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Está aqui. Por isso que nós devemos pregar a palavra. Nós temos que olhar um pouquinho antes e ver o que está proposto a nós. Eu cuidei um bom tempo do Ministério de Louvor e Adoração. Meu sonho era me tornar um ministro de música. E há muito tempo atrás não tinha muito material voltado. Hoje nós temos inúmeros materiais bons, teológicos, na área da música e da adoração. Mas logo surgiu a Bíblia de Louvor e Adoração, feita por Ademar de Campos e uma galera aí temente a Deus, fiéis a Deus. E eu fiquei muito motivado, muito motivado. Eu preciso ter essa Bíblia, eu quero ter essa Bíblia, será uma ferramenta para mim. E eu fui atrás, muito caro, mas comprei essa Bíblia. E quando eu comprei essa Bíblia, foi justamente, eu tinha me esquecido, no mês de aniversário da igreja, em que nós receberíamos na igreja aquele cantor, como chama, que canta: eu te louvarei, não, és tu única razão. Ronaldo Bezerra. E aí eu falei assim: uau, o Ronaldo Bezerra vai estar na minha igreja. E quando eu olhei aqui, ele tinha várias instruções na Bíblia colocado para ministros de música, dirigentes de louvor e etc. E eu fiquei tão empolgado e eu falei assim: no culto que ele estiver, eu vou levar essa Bíblia e vou pedir um autógrafo. E de fato eu levei. De fato ele deixou o seu autógrafo nessa Bíblia. Ele deixou. E aquilo foi uma alegria muito grande para mim. Só que o tempo foi passando, João, e eu fui olhando para essa Bíblia apenas com um troféu de uma assinatura. E as pessoas chegavam perto e eu mostrava a assinatura de Ronaldo Bezerra. As pessoas chegavam perto e falavam assim: olha, eu tenho a assinatura de Ronaldo Bezerra. Até que um dia Deus me fez cair de joelhos e entender que essa assinatura aqui era insignificante, porque eu estava negligenciando o autor da palavra. A maneira como você lida com a palavra de Deus demonstra o quanto há de temor no seu coração. A maneira como você lida com a palavra de Deus demonstra o quanto há de temor no seu coração. Talvez você achou forte do que eu disse dos púlpitos de Birigui, de alguns púlpitos aqui de São José do Rio Preto. Mas eu estou dizendo pastores e líderes que, estando em imoralidade sexual, eles abriam essas Bíblias aqui e pregavam a palavra. E sabe o que isso tem me demonstrado hoje, quando eu lido com liderança da igreja e propriamente com a igreja? Que não há mais temor nas pessoas. As pessoas
assistem pornografia no sábado à noite e no domingo pela manhã, eles estão abrindo a palavra para ministrar, para dizer alguma coisa sobre esse Deus. Eu estou falando que homens flertando com mulheres, e depois eles chegam na igreja e abrem a palavra e falam dela, sem temor algum no coração, sabendo que o Deus da palavra, Ele é santo. Amém. Isaías vai dizer assim, olha, o próprio Deus dizendo, eu não divido a minha glória com ninguém. Por isso há uma expectativa hoje aqui, não só minha, mas de João. Porque daqui uns dias, vocês irão se formar. O tempo vai passar rápido. Talvez vocês vão esquecer dessas palavras aqui. O inimigo vai trazer manjares. E talvez, por não estarmos firmes nessa palavra, ou não termos temor no nosso coração, nós vamos desfrutar desses manjares. Por isso que hoje há uma expectativa diante de vocês. E por que eu digo isso? Porque 2 Pedro 1, 20, 21 diz assim: antes de mais nada, preste atenção, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, respeitem essa palavra. Não abram ela um dia antes para ministrar uma aula. Venham preparados para esta aula. Se preparem, não só para a aula, mas para o que vocês serão quando chegar a formatura. Depois, vários amigos meus não estão mais no ministério. Eu disse para o João, me formei em 2012. Quantos anos se passaram? Aí você vai lá para Salmos, se eu não me engano, 116 ou 113, versículo 13, que diz assim: cedo, porém, se esqueceram de todos os desígnios do Senhor. A palavra hebraica ali é assim, olha, muito rapidamente, como um vapor, se esqueceram do que Deus tinha dito a eles. Isso pode acontecer com vocês, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com João. Por isso, há uma grande responsabilidade hoje sobre nós, alunos, professores, pastores, líderes. A palavra de Deus fala mais, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, por aquilo que eu acho. Olha, eu compro briga com isso, gente. Eu compro briga com isso. É você olhar para a palavra de Deus e por causa do contexto, você mudar a palavra de Deus. Por causa do contexto aqui, você muda a palavra de Deus. Não, isso daqui foi falado há 2000 anos atrás. Que 2000 anos atrás? Isso daqui é a palavra de Deus para agora. Como que eu negocio a palavra de Deus tão rapidamente? Porque estamos influenciados pelo legalismo. Estamos sendo influenciados pelo liberalismo, desculpa. Tem muitos pastores políticos em cima dos púlpitos. Tem muitos líderes passando a mão na cabeça de ovelhinhas aí. Estão aí,
alimentando lobos. E nós não temos esse direito. Essa palavra aqui não é tua. Essa palavra não é tua. O imperativo aqui, querutso, quer dizer que você é um atalaia. Pega, passa. A honra, a autoridade, a glória é dele, não sua. Eu estava na pós-graduação a semana passada, e estudando o Novo Testamento, eu fiquei muito pasmo quando eu cheguei em 1 Coríntios. E eu comecei a ver a história da igreja ali. Pessoas que abriam a palavra, pessoas que falavam da palavra, pessoas que viviam o cristianismo, mas eles dicotomizavam, ou seja, eles separavam a sua vida. E eles diziam assim: olha, eu estou pregando a palavra agora, eu estou tendo comunhão agora, mas depois eu posso ir lá para o templo de prostituição e satisfazer as minhas necessidades. Porque eles dicotomizavam, separavam corpo, carne, do espírito, da alma. E infelizmente isso tem acontecido hoje. E eu coloquei uma frase no Facebook assim, olha: grandes homens, grandes pastores têm manchado os púlpitos das igrejas porque se acham grandes. Poderia colocar líderes, grandes líderes, estão manchando a sua liderança simplesmente por acharem que são grandes líderes. Sabe o que eu falo para a minha igreja? E minha igreja já sabe. Eu uso as palavras do apóstolo Paulo. Eu sou um servo, eu sou um escravo de Cristo. Isso é para minha glória? Não. É porque diante dessa palavra, ela me leva, me conduz para isso. Por mais que eu não queira. Por mais que o meu coração quer aplausos. Mas eu não tenho esse direito. Isso não cabe a mim. Segundo Pedro, a honra vem dele, no tempo dele, como ele quiser. E o texto continua: mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Que não tem o Espírito, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, essa palavra é a verdade absoluta. É a verdade absoluta. Não a negligencie. Não a negligencie. E por quê? Porque Salmo 119, 160 diz que a palavra, ela é a verdade desde o princípio. Salmo 119, 160. E mais, Isaías 48, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Por isso, o primeiro imperativo, pregue a palavra, tem um peso muito grande. Os outros imperativos dependem desse. Tem muito líder querendo repreender, mas não prega a palavra. Tem muito líder querendo ensinar, mas daquilo que ele acha, não o que a palavra de Deus diz. Os Arrais têm uma música muito bacana que diz justamente isso. Não fales que o conheces, se o esqueces em cada esquina.
E a música diz assim: chega de dizer o que eu acho, mas assim diz o Senhor. É isso que nós precisamos. E aqui nós estamos lidando com líderes que vão pregar a palavra. E por que, pastor André, tem esse peso grandioso nesse primeiro imperativo? Primeiro, lá em Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? É por isso. Aí você vai para Salmos e você entende que essa palavra, ela é desde o início a verdade. Era isso que o apóstolo Paulo agora estava dizendo para o seu discípulo amado Timóteo. E mais, caminhando um pouco lá para Mateus capítulo 24:35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É por isso que nós devemos pregar a palavra. E mais, coloquei mais. E por essa palavra ser a verdade, é a única fonte que pode trazer mudança e paz eterna para o coração do homem pecador. É a única fonte. Romanos 1,16 diz que essa verdade, a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele creem. 2 Timóteo 3,16. Diante dessa verdade, a palavra de Deus, o Evangelho é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Líder, se você chegar na igreja dando uma de autossuficiente, sabendo mais que os outros, demonstrando isso, ei, Deus vai pegar você. Porque chega um momento na vida do apóstolo Paulo, ele reconhece que o espinho na carne é para que ele não se ensoberbecesse diante do seu conhecimento, diante daquele que foi ao terceiro céu. E daqui, diante da minha expectativa de João, é que saiam líderes fiéis. Líderes que vão pregar a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é a verdade. A única fonte agora que pode trazer um novo nascimento para o homem. Nós vimos que a única fonte agora é a única, continua sendo a única fonte que pode trazer um novo nascimento. Olha só, 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. E Pedro continua agora, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscências, há no mundo. Quando nós falamos de um novo nascimento, nós estamos falando dessa palavra. Aí, essa palavra nos leva para Efésios capítulo 2. O que éramos
e o que somos em Cristo Jesus. Se isso aqui não fizer sentido para vocês, não vale a pena subir num púlpito, ministrar uma aula, porque nós estamos ali por nós mesmos, não pela boa mão do Senhor. Não chamem para vocês uma responsabilidade que não cabe a vocês terem. Eu tenho sido assim na minha igreja. Eu tenho pagado um preço muito alto. Só que eu posso dormir em paz. Que primeiro, a palavra está sendo pregada. E agora eu posso exortar. Eu posso corrigir. Eu posso ensinar. Eu não teria direito de fazer essas coisas se a palavra não for pregada. A pergunta é: você está disposto a pagar o preço? Se você não está disposto a pagar o preço, você vai ser um político de púlpito. Você vai ser um político nas suas classes dominicais. Você vai ser aquela pessoa, o líder, o pastorzão, o amorzão. Não, tranquilo, Deus perdoa. Não, fica tranquilo. Para, não. Passa a mão na cabeça. Nós não temos o direito de fazer isso. A palavra de Deus, ela nos impulsiona a pregar o Evangelho, a ter uma vida íntegra, que nos impulsiona também a fazer o quê? A exortar, repreender, corrigir e ensinar. Por isso, chegando ao final, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: Estai preparado, sempre preparados, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Tudo isso que Pedro colocou aqui é uma palavrinha só no grego: insta. Só isso. Ou seja, estejam preparados. Estejam preparados. Isso não quer dizer que você será o sabichão. Tem coisas que eu não sei. Eu falo: queridão, não sei, vou pesquisar. Olha, eu aprendi. Não era isso não, é isso aqui. É isso mesmo. Vamos embora, tá certo na linha de pensamento. Que assim seja em nossas vidas. Que possamos honrar esse seminário. Que possamos valer, talvez, igrejas investindo em vocês. Talvez pessoas mantendo vocês. Talvez o seu próprio dinheiro de ralar no seu trabalho para pagar aqui. Dê valor nessas coisas. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então faça valer isso. Faça valer esse amém. Eu posso dizer para vocês que já chegou momentos no ministério que você fala, você olha e você fala assim: puxa vida, se eu negociar agora, eu vou estar bem, olha, com todo mundo. Olha, se eu negociar agora, isso vai me proteger. Mas depois o Espírito Santo fala assim: ei, o que você firmou com Deus, não seja um hipócrita. Por isso, pregue a palavra. Por isso, pregue a palavra. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não se apartem da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Um pouquinho mais, Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém, não você, mas a sã doutrina. Como isso tem sido fácil hoje. Você falar o que convém às pessoas, o que convém a você. Tem um jargão que a gente encontra muito na internet, eu acho que cabe ao momento aqui, que diz assim: não diga o que eles querem ouvir, mas pregue o que eles precisam ouvir. Aí o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas procurarão líderes que falam aquilo que elas querem ouvir. E é muito bacana quando você olha para o original e de fato é aquilo que dá coceirinha nos ouvidos. De fato é aquilo que é agradável para se ouvir. Mas aquilo que confronta você, deixa de lado. Não. Você tem que pregar. E eu encerro com Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Só depois de pregar a palavra, só depois, nós estaremos aptos para repreender, corrigir e exortar com paciência e doutrina. Como já disse, não repreenda se você não prega. Não exorte se você não vive a palavra. Agora, se você pregar, tenha paciência, porque essa palavra vai dar resultado. Talvez não num momento específico, mas o Espírito Santo de Deus no seu trabalhar. Essa é a minha expectativa sobre vocês. Essa é a minha expectativa. E não só minha, do João e toda a equipe desse seminário. A pergunta que lhe faço nesse momento é: nós temos uma expectativa sobre vocês. E você? Qual a expectativa que você tem de si mesmo? Qual a expectativa que você tem de si mesmo? Eu encerro com... Eu gosto muito de filme. Gosto muito de filme. E tem um filme que, se for preciso, eu assisto quantas vezes for preciso. É o Resgate do Soldado Ryan. Muito bom. Esse filme é fascinante. Eu quero deixar uma frase desse filme. Chegou o momento do filme que John Miller encontra o Soldado Ryan. Eles estão em cima de uma ponte. E John Miller olha para o seu soldado que agora encontrou e diz assim: olha, faça tudo isso aqui valer a pena. As palavras de John Miller ali quis dizer assim: olha, soldado Ryan, eu perdi soldados para me resgatar você. Olha, soldado Ryan, pais e mães não verão mais seus filhos porque eles morreram em prol de você. Soldado Ryan, eu estou morrendo por você. Faça tudo isso valer a pena. O que Cristo fez na cruz
nosso maior exemplo, se entregando em nosso lugar. Então eu dizer, faça tudo isso valer a pena. E valer a pena não vai glorificar a você, mas vai glorificar a Deus. Amém. Amém? Abaixa a cabeça, Deus. O que você tem para refletir? Você tem sido um líder fiel? Você tem sido honesto com a palavra? Ao levantar suas mãos, são mãos limpas? Ao abrir os seus olhos, são olhos limpos? Na conversa com seus irmãos, os seus ouvidos? Deus, nesse momento eu quero clamar as ricas bênçãos do Senhor sobre os meus irmãos que aqui estão. Que de fato, Deus, nós venhamos ser líderes fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra. Não permita, Deus, que venhamos negligenciar esse presente que o Senhor nos deu. Os anjos anelam em poder propagar este Evangelho, mas não podem, porque o Senhor deixou essa incumbência para nós. E muito obrigado, Deus, porque João entendeu isso e não quis apenas viver esse Evangelho como um pastor, um líder na tua igreja, mas propôs no seu coração em conduzir pessoas, em preparar pessoas para o reino dos céus. Que a graça do Senhor seja abundante na vida do João e na vida desses alunos aqui, Senhor. Que essas palavras aqui, Deus, que não vieram de mim, pois eu orei a Ti e pedi, Deus, o Teu discernimento, a Tua sabedoria, a Tua condução. E muito obrigado, Deus, porque estou saindo daqui com o coração em paz, que a palavra foi pregada. Aqui foi o tempo dessa galera, desses irmãos estarem aqui ouvindo. Que o Senhor abençoe a vida deles. Que o Senhor, Pai, também pese a sua mão sobre a vida deles. E que em nome de Jesus, Pai, essa palavra não venha a ser negligenciada. A começar de mim, Senhor. Quantas vezes o sono bate? Quantas vezes a politicagem nos pressiona? Quantas vezes o comum e o fácil se apresentam para nós? Que o Teu Espírito Santo nos proteja e que nós venhamos pagar um preço por pregar a palavra. Assim nós oramos, crendo que o Senhor está conosco. Em nome de Cristo. Amém.